gravar. Está a gravar. Já apareceu aqui o Portanto, balãozinho. autorizam todos que esta conversa seja gravada para Efeitos fins de legais monitorização. e de monitorização do atendimento. Digam sim. Não. Pronto, caguei, Essa vou gravar bem. na mesma. Mesmo quem diz que não. Bom, então já tínhamos andado a falar em alguns tempos de voltar a ter a Nespra. Não sei se isto, se calhar, por exemplo, algumas pessoas aí como o Luís Ramos não sabem o que é a Nespra. Enfim, mas nós durante os tempos de pandemia fomos mantendo assim o contacto uns com os outros, fazendo às segundas-feiras fazíamos uma chamada de Zoom, que por motivos que o Rui poderá explicar noutra altura, ficou a chamada da Nespra. Pronto. E como diz aqui o título, que eu espero que vocês estejam a ler direito, porque ele aqui no meu ecrã está a aparecer ao contrário. Estão a ler bem, não estão? Está certo, o que está escrito por cima de mim, não é? Sim. Pronto. Isto não é uma Nespra, é outra coisa. Por algo que eu e o Rui queremos anunciar, mas isto depois vamos lá mais para o fim. E porque também aconteceu uma coisa muito engraçada nas passadas 3 semanas, que achávamos que merecia aqui uma pequena conferência de imprensa com perguntas e respostas para fuzilarmos o nosso senhor diretor responsável por esta macacada que nós fizemos nas últimas 3 semanas e que seguramente terá deixado marcas em algumas pessoas, pelo menos em mim deixou. Por isso, se calhar passava Eu não estou a ver a vossa reação. Eu tinha um Excel à frente. Tens de ter outra coisa pior. Ou melhor. Mas pronto, o Sr. João teve uma ideia muito, muito engraçada, enfim, já temos uma longa tradição de desafios e este foi mais um. E sei lá, João, conta-nos aí como é que tiveste esta ideia, porque é que foi como foi, ou o que mais tu achas que seja interessante partilhar connosco sobre o desafio regresso às aulas. Claro que sim. Epá, o tema era só um pretexto, não é? Mas considerando que era em setembro, achei que era um bom mote, até porque normalmente a malta na altura do verão tende a ir de férias, que é uma coisa, enfim, agradável, dizem. E obviamente que quando regressamos as coisas custam mais um bocadinho a entrar nos eixos. E achei que era uma boa ideia, se calhar, fazer um desafio por essa altura. Esta era uma ideia que eu já tinha há algum tempo, não com este formato especificamente, isso foi algo que fui amadurecendo ao longo do tempo. E pronto, daí também não haver aqui uma certa imprevisibilidade, por um lado, acho que poderia aborrecer algumas pessoas, mas por outro lado também dava também um bocadinho de interesse e obrigava também as pessoas a estar um bocadinho ligadas, não era tão simplesmente correr. Acho que isto já provámos muitas vezes que somos capazes de o fazer, mas também ter a capacidade também de mobilizar aqueles que, ou porque não estavam no clube, ou porque participaram em desafios anteriores e acabou sempre por haver uma adesão simpática. Eu também não participei em muitos, na verdade, mas aqueles em que participei acho que a malta deu o litro e era uma boa forma de ver a malta a participar um bocadinho. Eu também estou aqui a trabalhar os dados, porque isto foi uma ideia que eu já tive há algum tempo e quando eu pensei na forma, nos últimos desafios, se vocês bem se lembram, havia a possibilidade de escolher equipas, as pessoas organizavam-se, mas isso depois também acabava por... Pois, sim. Tens razão. Sandra Simões, já vamos ter um momento específico para os protestos, está bem? E para as queixas. Já lá vamos. O prazo para recurso ainda não abriu. E foi algo que eu fui monitorizando. Porquê? Porque acaba por ser algo injusto. Eu sei que é interessante que algumas pessoas, seja por afinidade, seja por gostarem ou por se juntarem as meninas com os meninos, enfim. Acho que acaba por ser
mais interessante acabar por fazer um formato de sorteio. Era uma forma também que alguns de nós também nos pudéssemos conhecer melhor uns aos outros e ao mesmo tempo também fazer um certo equilíbrio na medida do possível. Obviamente que isso é praticamente impossível. Na altura a história dos potes foi feita com base num histórico, tendo que depois também era feita ali uma certa ponderação em função de alguma razoabilidade. Acaba por tirar uma percepção sobre a forma como algumas pessoas se comportam nos desafios e que são capazes de fazer aquilo que fazem habitualmente e um bocado mais, ou um bocadão mais. Um bocadão Mas mais. espera aí. Mas monitorizaste, eu estava a perceber, monitorizaste antes ou depois? Andaste a Antes, monitorizar a malta antes. Antes. Ai, Ou seja, o desafio decorreu durante as semanas 36, 37 e 38. Sendo que eu andava a recolher dados, mostrava cada um de vós, caros amigos, desde a semana 27. Eu tinha aqui os dados da semana 27, 28, 29, 30, depois fiz uma pausa ali na altura do verão, era um bocado inútil, mas fui colecionando os quilómetros percorridos por cada um e em função disso foi a forma que me ajudou a construir os tais potes para depois fazer a distribuição das pessoas. Agora, se me disserem, ok, eu, Maria Saldanha de Azevedo, eu sei que ela corre-se as unhas se for para correr. Nunca poderia ponderar 0 km porque eu sei que ela não faz 0 km. Da mesma forma que o Pedro Ribeiro também sabia que a quantidade de quilómetros que eu andava a fazer, eu estou aqui a ver, semana 27, 30 km, semana 28, 12 km, semana 29, 23 km. Eu já estava a adivinhar o desafio e enganou depois. Eu só não percebi o do Alexandre. Esse foi o único que eu não percebi. Não percebeste porquê? Porque eu achei que ele devia estar lá em cima. Ele costuma fazer muitos quilómetros. Sim, e estava. Não estava no topo, estava mais para baixo. Estava no pote 2. Sim, mas era um daqueles que estava a podia estar no pote 1 ou pote 2. Mas isso aplicava-se com muitas pessoas, na verdade. Aplicava-se a ele, aplicava-se ao Paulo Raposo, aplicava-se ao Carlos Jesus, acho que até ficou no primeiro pote. São pessoas que correm muito e com muita regularidade. E depois, obviamente, que há ali uns quantos fatores de incerteza. E aí é sorte. E acho que aí, pegando precisamente na Carmen, acho que a Carmen acabou por ter algum azar, na forma como os grupos foram distribuídos. Eu tive muita sorte, vou-te contar. Fiquei a conhecer muito bem o Michel, está aqui mesmo ao meu lado, e o Paulo Machado também, muito bem, conheci-os perfeitamente. Um não mal abriu a boca e o outro mal abriu a boca. Mas pronto. Mas se não fosse tu, ia calhar com alguém. Eu estou a brincar, eu não me importo com isso. Podias ter arranjado casa na Madeira, estás a ver? Pá, nem consegui isso, vê lá. Mas olha, João, mas isso foi uma das premissas que tu tinhas de criar os desafios, era juntar a malta, porque Sim. a intenção da equipa é claramente juntar o pessoal, que nunca sabe como é que a coisa vai correr, não é? Certo. E eu aí também não sabia quantas pessoas é que iam participar, na verdade. Exatamente, é isso. Depois não sabes quantas pessoas é que vão participar. Por isso também que eu não podia ter isso definido à partida. Ou seja, deixar que as pessoas se inscrevessem. Mas eu acho a ideia dos potes muito engraçada. E independentemente da pessoa correr ou não correr, quer dizer, há uma frame que o João usou e aplicou aquele conceito, e eu achei interessante. Aquilo da aleatoriedade de constituição dos grupos é que eu já não acho tão interessante. A obrigatoriedade dos grupos serem formados com uma pessoa do pote 1, do pote 2, do pote 3 e do pote 4 faria com que os grupos se mobilizassem desde o primeiro momento. O que é que eu senti? Que calhámos num grupo e que era preciso algum tempo para as pessoas se entrosarem. E esse tempo não houve, não é? Porque os grupos foram constituídos no domingo e na segunda já tínhamos de estar a bombar. Estão a ver? É só esses timings que às vezes podiam. Com isto não estou a dizer que estava mal feito. Foi o possível e foi o que se fez e correu muito bem. Mas eu senti que houve ali, patinámos, não é? No início. Eu ainda não, no meu grupo ainda não tinha conseguido contactar todas as pessoas e já estávamos na estrada. Foi assim um bocado estranho. Sim, não houve muito tempo para isso. Eu próprio, na altura,
na altura eu também comentei que tive dúvidas porque, entretanto, já foi um bocado em cima. E isso surgiu num Monsanto, em que eu já tinha coisa mais ou menos delineada. Eu nem sequer tinha ideia de lançar isto tão rapidamente. Falámos isto numa terça-feira. Não Epá, fui eu, pensei em não. fazer um desafio. Não fui eu que disse nada. Epá, tipo, mas cara, não faço esta semana, é muito em cima. Bora lá, e não sei o quê. Epá, e isto foi lançado na quarta, para a malta se inscrever até sábado. O sorteio foi no domingo para começar na segunda. Foi tudo. Sim, mas João, mas não te preocupes com isso, porque o que tu estás a Não. dizer é verdade. Não, mas não é preocupes no sentido de não ligares muito, porque é assim, o que tu estás a dizer é verdade, não há esse tempo, mas eu desconfio que se fosse mais uma semana não haveria esse tempo. Mas isto é uma explicação muito básica, porque as pessoas não leem as regras antes das coisas começarem. Isso aconteceu com os 6 ou 7 desafios que eu fiz, foram todos iguais. Só ao fim da segunda semana é que as pessoas percebem o desafio Certo? e depois vão ler e tudo mais. Pronto, integrarem-se e fazer equipe e tudo mais. Portanto, isso há de ser uma coisa normal para os Sim, vai acontecer sempre. e tudo mais. Sim. Mas olha que neste caso, eu acho que este desafio, e eu sei que o Rui fica chateadinho comigo quando eu digo isto, mas este desafio era muito simples comparado com o do ano passado, não é? Em termos de dinâmica, este era relativamente simples, até mais ou menos lá para a última semana em que resolveste começar aqui a baralhar as contas ao pessoal e a acrescentar umas regras malandras. Olha, o Pedro foi um dos que não leu as regras dos anteriores, porque eram quase todos. Inclusive havia um cara só a fazer a tabuada, e ainda mesmo assim houve malta que errou na tabuada, era fazer quilómetros, eu só podia fazer uns X quilómetros num treino, e a malta enganou-se na tabuada. Não, eu li, mas era preciso ler para aí 10 vezes até se perceber. E ver o desenho. Mas a parte interessante também dos desafios é que cada um deles puxa de maneiras diferentes. Porque nem sempre, e se calhar se formos ver os desafios mais recentes, em rigor, o desafio não se ganhava pura e simplesmente só por correr nem os desalmados. Este era um bocadinho mais cru, era esse o meu objetivo, era que as pessoas corressem para entrar em forma, porque há a malta que vai fazer a maratona daqui a 2 semanas, há a malta que vai fazer distâncias maiores também dentro de pouco tempo, e era uma forma também de ajudar, seja aqueles que já estão mais que batidos nisto a voltar a entrar no ritmo, e sobretudo também a malta que se calhar não está tão habituada não só a entrar nestes desafios, mas também que não tem uma regularidade assim tão grande no treino. E há muitos casos, eu até posso partilhar aqui o meu ecrã, se conseguir, para acho que é interessante tens de permitir. És tu, Pedro. Como? Acho que consegues permitir aí que eu partilhe o ecrã? Espera aí. Onde é que eu faço isso? Já que é no teu. Provavelmente traz cá em baixo, na barra, essa Não informação. estou a ver. A dizer para partilhar ecrã. Está aqui. É tipo o olá ou permitir que os outros... Quem pode compartilhar? Pronto, já podes. Ok. Acho eu. Sim, já aparece aqui a opção. Já devem estar a conseguir ver. Isto é uma informação super básica que tem os dados sobre os quilómetros percorridos em cada semana, cada uma das pessoas. Se calhar tens para um bocadinho mais zoom, que a Sim, Carmen já tem os óculos. E eu aqui estou a somar as semanas 28 a 30. E aqui as 36, 38. Para termos uma noção de como o comportamento dos atletas mudou ao longo desta semana. Antes do verão, por exemplo, equipa quinto A. Eu aqui não estou a contar com regras de bonificação, nem quilómetros feitos, exclusivamente. Média de quilómetros percorridos na equipa quinto A era de 39, média semanal. Era de 39 antes do verão, 39, passou para 75, estas 3 semanas. E para o Ultra Runners e seus pupilos, era de 33, passou para 71, para mais do dobro, um aumento de 117%. Havemos equipa
Havia aqui 2 atletas, no caso da Maria Saldanha Azevedo, que não tem dados carregados, aqui era impossível, e o Pedro Esteves também é a mesma coisa. Acho que ele só a partir da semana 34, 35 começou a carregar dados. É possível. Mas mesmo se eu somar aqui average, se eu somar só os restantes, a média era de 32, comparação com uma média de 68 dos 3. Ou seja, há aqui também um aumento superior a 100%. Caloiros passou de 33 para 63. De vitaminas C de 39 para 55. Aqui Ana Tavares, houve aqui 3 semanas que não correu, mas mesmo se excluirmos essa, temos aqui um aumento bastante significativo. Aqui no caso já está até foi menos, foi 22%, mas verifica-se que em todas elas houve incremento, e houve aqui incrementos bastante significativos. E era este, acima de tudo, o objetivo. Era obrigar as pessoas também a entrosarem-se, entre elas. Acho que aí, se calhar, é um dos pontos a melhorar, ou que se calhar não foi tão tido em consideração, porque não era preciso grande comunicação e rigor para conseguir ganhar isto. Era correr. Acima de tudo, era necessário que se comunicasse e evitasse aquela questão do fator das 3 vezes. Ou seja, tinha que sempre garantir que pelo menos 4 pessoas corriam. Sim, mas há o aspecto da motivação. A motivação é muito importante. Vamos correr porque somos motivados a isso. E esse entrosamento dentro da equipa é importante. Certo. As equipas que são mais competitivas são aquelas que conseguem entrosar-se melhor, portanto, motivar-se. E isso é muito importante. Sim, e acaba-se também por trabalhar outras características, como, não digo necessariamente a capacidade de liderança, mas a capacidade de mobilização dos membros de uma equipa, no caso como este, é absolutamente fundamental. Claro. Mas a percepção também que eu tenho, e que a mudança das regras, já nem vou falar no do terceiro, porque essa aí o terceiro tem bonificação, essa aí para mim não faz, e não vai fazer sentido, mas dos outros 2, não ao nível do topo, mas ao nível ali das equipas intermédias, pode ter prejudicado as equipas intermédias. Porquê? Isto é muito simples de explicar. Uma equipa que se programou a fazer, e é isso que se deve fazer, mesmo com um desafio destes, é ir fazendo quilómetros, e que tu disseste, é fazer o máximo de quilómetros que seja possível. É organizar-se para ir fazendo os quilómetros e vai fazendo durante a semana. Quando chega ao fim de semana já queimou quase tudo, né? Porque segunda, terça, quarta, quinta, sexta, são 5 dias. E foi fazendo. Chega ao fim de semana, queimou treinos de 30 e 40 km, seja o que for. E apanhou de bem aquela malta que teve-se a baldar, percebes? Porque depois esses não fizeram durante a semana e ao fim de semana espetaram com treinos, ou podiam espetar com treinos de 30 e 40 km e tinham um incremento muito superior ao que os outros tiveram durante a semana a fazer aos poucos filhos, 10, 5, 7 por aí afora. Daquilo que eu tivesse visto, houve apenas, em termos de diferença no final da classificação, houve só um caso em que fez diferença. Foi na equipa Fónix Foguetes. Numa equipa intermédia, não é? Sim. Ficou talvez 1 ou 2 lugares à frente daquilo que ficaria se não fosse essa questão da bonificação. Sim, tirando isso, tinhas ali alguns membros que depois também não aproveitaram em total, mas se fosse aproveitar o fim de semana, tinhas mais situações, provavelmente. Sim, e também foi também da divulgação da regra, porque o objetivo também era ser demasiado em cima para não ser algo de premeditado. Sim. Apanhar as pessoas também um bocadinho de surpresa. Mas isso para mudar o jogo a meio faz sentido também. Não. A regra, eu tenho que reclamar com a regra da caminhada. Nós programamos as coisas desde o início, temos um membro que se esforçou como o diabo na primeira semana e fez 50 e tal quilómetros. É verdade. E de repente alterou-se a regra e foi impossibilitado um membro de correr. É verdade, mas as caminhadas foram contabilizadas durante 17 dos 21 dias. Sim, mas faltou outro. Sendo que... Aquele onde duplicava. Não tinha os 50%. Mas no caso dela, no caso da Elizabeth, nem sequer duplicava. Sim.
Ai, Não, não, no mas caso ela- dela era 10%, sim. Sim. No caso dela era aos 10%. Sim, mas Se- o facto é que durante os últimos dias ela já não andou porque não conseguia fazer caminhadas às 8h30. Tinha tido muito mais lógica, o Francisco até, eu estive a falar com o Francisco sobre isso, ter posto uma regra das caminhadas com um mínimo de 5 km, 6 km, do que alterar para o ritmo dos 8h30. Sim, obviamente que podemos sempre aqui pensar, e isso era algo que poderíamos ter feito de maneira diferente. Mas, Mas agora estamos a ver já a posteriori, João. claro, é Se nós verdade, tivéssemos jogar ao Totobola na funcionado segunda-feira é mais fácil. Claro. Claro. Mas Claro. sabendo eu que as pessoas em causa que corriam e que era sobretudo também dar aqui uma forcinha extra para a malta que corre menos ou que se calhar. Mas a culpa disso foi da malta que andou a ir ao pão e coisa. Isso eu percebo. Pá, isto de ir ao pão e meter caminhadas não pode ser. Mas não era proibido ir ao Epá, pão. não pode ser. Mas não pode ser. Não se pode ir era ao pão e meter proibido. caminhadas. Epá, vamos lá ver então. Como é que é? Eu gosto de comer pão. Claro que o João depois teve que cortar isto e depois escolheu um dos participantes, ou dois, ou não sei quantos, não pode ser. Eu fui ao croissant, Não pode ser. 1 quilómetro para ir ao croissant. E fizeste mal não trazer corações aqui para os Qualquer dia vamos participantes. mudar o nome do clube para quê? Agora já é praticantes de corrida e caminhada. Qualquer dia é o quê? Caminhada mas de ir ao pão, regras- não? As regras que foram publicadas diziam que incentivavam a caminhada. É Portanto, verdade. Pois não, mas ir ao pão não é E por isso é que a incentivar regra só entrou uma caminhada. quinta-feira, porque na quarta-feira havia caminhada em Almada. mas as regras originais diziam que as regras alteradas só eram publicadas ao domingo. Antes da semana seguinte. Mas essa regra, por acaso, até foi, não foi no As domingo, foi regras na segunda iniciais. manhã. As regras iniciais diziam que as alterações eram publicadas no domingo, antes do início da próxima semana. E Orlando, boa! Eu não tinha Epá. apanhado essa. Foi um erro. Tens que mandar isso. O Orlando é daqueles que leu o regulamento. Tens que mandar isso agora para a segunda instância. Vão impugnar os resultados, pronto, está feito. Mandar isso para o Supremo. O Rui estava a dizer que não liam as regras, não é verdade. As regras originais- Não são Mas- todos. Não, aqueles que entram que só na segunda semana é que percebem como é que o jogo foi o que aconteceu basicamente nos jogos anteriores, que é só ao fim da segunda semana e de alguns desenhos é que a malta começava a bombar, mas isso eu já tinha comentado com o João, que era assim que funcionava. Porque a malta não lê regras, não leu o que está. Eu até fiz um vídeo, ninguém viu o vídeo. Que é uma coisa pá, Mas é é preciso ler, é só engraçado ver. porque a malta na segunda Esquece. semana bombou menos na primeira. Foi uma Olha, diferença- para mim, Arrebentaram-se todos na primeira Foi a semana. chuva, a então chuva. Tu tens atletas, 4, 5 atletas acima dos 100%, dos 100 km. Na segunda semana tiveram que calmar, não é? Como é que é? Sim. E Não, faz mas parte. chuva. E Eu acalmei por causa do meu horário, isso não tinha dado tudo, não penses? sim, agora é coisa. Não, calmaste porque tinhas que acalmar, isto não pode ser sempre assim. Não é? Ah, E agora esta semana, eu chegou à segunda-feira e eu olhava para aquilo e dizia, pô, à segunda-feira já 17 atletas correram, como é que é possível isto? E hoje 5 correram. Os 5, não é? 5. Acho que É foi ressaca, outro desafio, vá. É ressaca. Mas, ó João, conta lá aí mais aí a questão das regras. Pronto, eu sei que as regras nunca são fáceis de agradar a toda a gente. Sim. Deixem-me só interromper para dizer que isto vai cair em breve. Vamos chegar ao limite dos 40 minutos, por isso depois vamos todos ao mesmo link, está bem? Uhum. Assim que isto. Sim. Então, mas se calhar antes de falar nisso é possível sair e João, continuar a entrar. Mas Não, só uma não, coisa, acho eu estava a brincar, atenção, é porque o evento que eu fiz com a Ana também houve algumas regras que foram escolhidas a meio, portanto isto a gente vai Sim, a meio, sim. vai ser... Não, aquilo que eu acho que eu escrevi na altura foi que iria haver alterações das regras durante a última semana. Sim. Isso eu lembro de ter colocado. Mas pronto, no caso não tenho totalmente presente essa questão. Mas pá, faz parte e o objetivo era acima de tudo também incentivar que as pessoas descem ao pedal, pá. Não é só ir